Gente, deixa eu contar uma coisa aí pra vocês. Vocês sabem que vira e mexe eu conto algum testemunho, né? Eu gosto de compartilhar frases que eu vi naquele dia ou no dia anterior, na noite anterior, né? E aí às vezes eu coloco aqui. E aí que ontem à noite eu pensei, né? Eu tava vendo as fotinhas da minha filha. Eu pensei, vou compartilhar o testemunho pra ter ela, né? Como que foi o testemunho pra ter a Nicole. A Nicole, sexta-feira, faz 9 aninhos, pra honra e glória do Senhor. Nós temos 2 filhos, eu e o Cláudio. A Nicole de 9 anos e o Anthony de 6. E todos os dois já tinham nomes, a gente já imaginava e sonhava antes de casar. Quando a gente namorava, a gente começou a conversar, a planejar como que seria a nossa vida, né? E aí eles já tinham nomes. E a gente já queria ter um casal de filhos, né? Enfim, quando eu e Cláudio começamos a namorar, nós tínhamos hora. Nós nos conhecemos na faculdade. E nós tínhamos horário para namorar. Nós tínhamos dia e horário. A gente acabava se vendo todos os dias, porque, querendo ou não, a gente estudava numa mesma faculdade. Não éramos da mesma sala, mas estudávamos numa mesma faculdade. Mas nós tínhamos hora. Nós tínhamos hora, dias, aquele dia que estava de férias, ou fosse um feriado prolongado, a gente tinha horário determinado e dias para namorar. E a gente sempre foi aqueles filhos de respeitar, sabe? Mesmo estando na faculdade e tal, nós fomos filhos de respeitar, sabe? A decisão dos pais de que a gente tivesse hora e dia para namorar. E aí, nós colocamos como objetivo de que quando a gente casasse, a gente ia ficar um tempo sem ter filhos. Porque como a gente tinha horário para namorar, a gente queria ter a experiência de começar a fazer umas viagens, né? Começar a ter um tempo a mais nós dois, né? Fazer umas viagens, uns passeios mais longos e tal. Coisa que, querendo ou não, quando a gente namorava, a gente tinha horário, né? Então, assim, e por a gente respeitar, a gente acabava não fazendo. A gente nunca, namorando, a gente nunca fez uma viagem nós dois, essas coisas, não, né? Enfim. E aí a gente ficou, namorou, noivou, casou. E aí nós colocamos no coração de que a gente só teria filhos depois de 3 anos de casado. Antes a gente não teria. Mas isso era um objetivo meu e dele. Nós dois pensávamos da mesma forma. E aí que tem o negócio. Quando a gente decidiu que a gente engravidaria, né, que passou esses 3 anos, a gente tentava engravidar e não conseguia. Mas eu não tinha problema nenhum, nem ele tinha problema nenhum. E a gente foi orar, a gente orando ali, a gente ia no monte, participava de vigílias na igreja, né, aquela coisa e tal. E aí, um belo dia, Deus falou o seguinte. Deus usou uma pessoa para falar que... falou pra Cláudio: vocês vão engravidar, vocês vão ter filho, mas vai ser no meu tempo e eu tenho algo para tratar eu e você. Falou com o Cláudio. Não é nada com ela, é algo eu e você. Passou. Quando passou mais ou menos uns 10 dias dessa revelação, né, desse falar de Deus usando uma pessoa, Deus usou uma outra pessoa para falar assim: olha, numa vigília, vocês vão passar um grande vento, um grande vento, uma grande tempestade. Mas eu vou estar com vocês, mas vocês vão passar uma grande tempestade. E aí nós tínhamos alguns planos também, né, quando a gente fizesse 3 anos, né, que acabou também sendo adiados esse plano, e depois eu comento num outro testemunho que é sobre outra situação também. Enfim. E aí, nessa coisa de Deus falar que tinha algo para tratar no particular com Cláudio, e a vitória acontecer, a bênção acontecer, a Nicole vir, foi 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses sem tomar remédio. E não engravidava, gente, sem ter problema nenhum. E aí,
Quando penso que não, chegou um rapaz, que ele era diácono lá na nossa igreja, e o primeiro parabéns que Cláudio recebeu, olha só como é que Deus, ele é Deus de detalhes. O primeiro parabéns Deus deu pro próprio Cláudio. Ele tinha algo para tratar com ele, mas quando ele concluiu aquilo, ele deu o primeiro parabéns, primeiramente para ele. E ele tava, acho que fechando a igreja, junto com o pastor, e ele falou assim, parabéns, papai. E aí Cláudio falou assim, cara, não mexe com isso não, deixa isso pra lá e tal. E Cláudio já estava bem chateado com a situação, né? Ele queria muito ser pai, né? E aí ele falou assim, parabéns, papai. Quem tá mandando te dar os parabéns foi o próprio Deus. E aí depois a igreja grande, né, onde a gente estava, quando ele chegou lá na porta pra sair, ele falou assim, ah, parabéns, mamãe. Aí eu olhei assim, aí a outra diaconisa falou, recebe, falou assim comigo, né? E nós rimos e tal, e passou. E não é que fomos fazer teste e estávamos grávidos mesmo. E aí é que tá, Cláudio estava desempregado. Foi tão recente, Deus ele contou a gestação tão recente que a gente estava coisa de 10 dias grávidos. 10 dias, não tinha descido nem um saco gestacional ainda quando... acho que é assim que fala, né? Não tinha nem descido ainda pro saco gestacional, acho que é isso. Ainda o feto, né, no caso, assim, não tinha nem descido ainda pro saco gestacional. Ali pra aparecer numa ultrassom. Olha que interessante. Então, quando a gente foi até fazer exame, o médico falou bem assim, olha, não tem nada ainda no saco gestacional, não. Tá tudo muito recente. Realmente no exame de sangue você tá grávida, no exame de farmácia você tá grávida, mas no saco gestacional, realmente. Eu acho que é assim que fala, tá, gente? Pode ser que eu esteja errado. Não tem nada ainda não, tá bom. Quando passou coisa de 1 semana, 10 dias, essa mesma pessoa, usada pelo Senhor, falou assim comigo. Eu tava sentada assim no banco, ele veio aqui atrás e falou assim, você tá preocupada, né? Você tá preocupada porque seu esposo está desempregado? Mas deixa eu te falar, Deus manda te dizer que ele vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar de tudo dela. De tudo. Até ela crescer. Não se preocupa, Deus vai cuidar de tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tô falando ela porque você quer muito fazer um chá revelação. Na época tinha pouquíssimo chá revelação aqui no Brasil ainda. Era uma coisa muito mais americana ainda. E ele falou assim, Deus sabe que você quer fazer um chá revelação e você vai fazer, porque é seu sonho, você já colocou no seu coração e Deus vai respeitar. Mas se prepara para o mundo rosa, que é uma menina. E nós fizemos, gente, um chá revelação. E realmente, menina, né? Nicole tá aí, sexta-feira faz 9 anos. E realmente Deus preparou tudo. Deus preparou tudo. Deus preparou o parto dela. Deus preparou os exames pra gente fazer. Deus preparou um quartinho lindo, sabe? Ela ganhou tanta coisa, gente. A Nicole ganhou tanta roupa que a Nicole não usou roupa repetida até mais ou menos seus 5, 6 meses, só tirando roupa da etiqueta. Ela ganhou roupa usada também, mas ela não precisou usar, porque se tivesse precisado também eu usaria, tá, gente? Mas ela ganhou tanta coisa, ela ganhou tanta fralda no chá revelação. O chá revelação, os tios foi dando uma coisa, amigos outra, o pessoal da igreja outra, e foi aquela coisa, sabe? E Deus cuidou de cada detalhe como cuida até hoje. A Nicole é uma menina muito abençoada. E aí eu queria contar essa experiência, né? Já tivemos algumas experiências com Deus, eu e meu esposo. Claro que isso não muda, que às vezes a gente também tem uma fé que se abala, a gente também se entristece, às vezes a gente também acha que Deus não está nos vendo. Todo mundo passa por esse período, tá? Mas por que eu conto esses testemunhos aqui? Porque na palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. O ouvir. Então, quando você ouve a palavra de Deus se cumprindo na vida de alguém, quando você ouve um testemunho, quando você ouve uma pregação, você está aumentando a sua fé. A fé, ela não é aumentada quando você está lá fazendo algum trabalho na igreja, seja pregando, seja cantando, seja limpando a igreja, seja cuidando do ministério de mulheres, de homens. Não, a fé, ela é aumentada pelo ouvir. Então, esses testemunhos, algumas pessoas já contaram aqui pra mim, já me testemunharam sobre isso,
E esse testemunho é para aumento mesmo de fé, sabe? É para você entender que o mesmo Deus que cuidou da minha vida, de algo que era um projeto meu e do meu esposo, que cuidou do sonho do meu esposo, também está cuidando do seu. Nós não somos melhores que vocês em nada, entendeu? Então é para poder falar ao seu coração, é para aumento de fé. E aumento de fé é meu também, porque às vezes a gente precisa contar o nosso testemunho para nós mesmos, para lembrar o que Deus já fez conosco, o que Deus faz conosco. E às vezes a gente se esquece, às vezes a gente se coloca numa posição assim, às vezes a gente quer tanto algo e aquilo não está acontecendo, que a gente esquece o que Deus já fez. Então, é para aumento da sua fé e da minha fé. A Nicole tá aí, vai fazer 9 anos sexta-feira, para honra e glória do Senhor. Uma menina abençoada. Deus cuida em detalhes, gente, dela, sabe? Ela é uma bênção. E eu falo que ela é um projeto primeiramente sonhado no coração de Deus. Antes mesmo da gente sonhar, ela é um projeto do coração de Deus, porque Deus cuida dela nos detalhes, sabe? Ela é abençoada, ela abençoa vidas. Gente, às vezes ela canta um louvorzinho assim, as pessoas se emocionam e ela abençoa vidas. Então, assim, eu tô aqui para falar para você que se você ainda tá no tempo de espera, que não é um tempo fácil, acredite que Deus zela pela palavra que sai da boca dele. Deus não cumpre algo porque a gente merece. Deus cumpre as coisas em nós porque Ele zela por aquilo que sai da boca dele. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir. Creio que tá vindo aí sua bênção, tá bom?